Pare de obrigar o seu filho a fazer o que não quer. Já parou para pensar que várias vezes dizemos: dá beijinho ao tio, dá beijinho à tia, dá abraço à avó, dá abraço ao avô, come tudo, faz isso agora porque eu mandei. E a criança simplesmente não quer. E hoje eu venho falar com vocês, papais. E a pergunta que eu vos quero fazer é a seguinte: será que estamos a educar ou apenas a obrigar? Porque muitos de nós crescemos sem poder dizer não, sem poder sequer pensar e sentir. E volta e meia estamos a repetir tudo quanto nós vivemos na nossa infância. E antes de ter filhos, várias vezes a gente disse: eu não vou fazer o mesmo que o meu pai fez comigo, eu não vou fazer o mesmo que a minha mãe fez comigo. E volta e meia, nós estamos aí a repetir o que aconteceu conosco. Não estou aqui para dizer que a educação que nos foi dada foi má de toda, não. Mas que os nossos pais deram-nos o que eles sabiam, do que eles aprenderam com os seus pais e que os seus pais aprenderam com os pais deles. Os nossos pais não tinham sequer a oportunidade de ter as ferramentas que nós temos hoje, de poder aprender com outras pessoas sobre como poder dar uma educação aos nossos filhos com mais consciência. Os nossos pais não tiveram essa graça e nós, graças a Deus, temos à nossa disposição tudo. Por isso, papais, nós não temos desculpas de nada. Claro que nada vai ser perfeito, como eu disse no vídeo anterior, nada vai ser perfeito, mas nós temos hoje a consciência de que eu não posso obrigar o meu filho a dar um beijinho, eu não posso obrigar o meu filho a dar um abraço, porque ele não quer. E está tudo bem. E nós vemos as crianças, naquele momento que a gente diz para fazerem, eles não fazem, mas depois de se ambientar, nós vemos ele espontaneamente ou ela espontaneamente vai dar beijinhos, vai dar abraço. Por isso, não podemos obrigar as crianças a fazerem o que nós adultos queremos. Muitas das vezes é porque nós adultos queremos e não as crianças. E fazendo isso, nós colocamos os nossos filhos em uma posição de que o corpo delas não merece respeito. É por isso que nós vemos vários casos de abusos sexuais na infância ou mesmo em adultos, porque essa criança ou esse adulto entendeu que o seu corpo não merece respeito e que ela não deve colocar limites a um adulto. Então, papais, vamos despertar. E deixa que vos diga que obediência forçada não é respeito, é medo, silêncio emocional. E quando esta criança constantemente é obrigada a fazer alguma coisa, estamos a ensinar três coisas muito, mas muito perigosas. Que os sentimentos dela não importam. Que o dizer não quero deixa de ter valor. Que o corpo dela não é dela. Que ela deve dar beijinhos, que ela deve dar abraços, que ela não deve ter limites e que obedecer é mais importante do que pensar. Olha para isso. Onde é que a gente quer chegar com tamanha crueldade? Porque sim, é crueldade. Por isso, papais, vocês precisam ter muita atenção com relação às atitudes que vocês têm para com os vossos filhos. Que pelo facto de serem crianças, elas precisam obedecer tudo quanto vocês querem que elas façam. E nós vemos em muitos países, em África, que a criança não tem voz, que a criança deve simplesmente fazer o que mandam. E nós vemos muitas crianças que começaram agora a adolescência e são obrigadas a casar com homens adultos, adultos que deveriam ser avós, que deveriam ser pais delas, mas acontece. E muitas crianças são abusadas sexualmente porque onde deveriam passar a base, obrigaram-lhe que é em casa. Onde a mensagem deveria ser passada,
de que o corpo dela é dela e que merece respeito e que ela pode colocar limites e que quando ela não quer dar beijos, abraços, merece ser respeitada. Mas não acontece dessa forma. E essa criança, quando sai à rua, quando vai à escola, até estou arrepiada, é muitas vezes abusada, porque ela não entende que é um abuso, mas que os pais passaram-lhe a mensagem de que ela não tem voz, não tem poder algum de decisão. E esse adulto faz o que quiser dessa criança. E muitas das vezes são esses tios, os avós, primos mais velhos, que chegaram a casa e nós obrigamos o nosso filho, a nossa filha a dar beijo, a dar abraço, a sentar no colo, que abusam dos nossos filhos. E depois eles acabam por ameaçar e essa criança não diz nada, por medo. Quantos e quantos casos nós temos em Angola de abuso sexual? Em África, um número preocupante, muito preocupante. E sem perceber, estamos a criar adultos inseguros e extremamente revoltados, porque faltou a base, porque não lhe foi permitido falar, não lhe foi permitido pensar e acaba por aprender fora de casa, na dor. E são poucos que conseguem sair. E acabamos por ver até várias que entraram no mundo do álcool, mulheres na prostituição, drogas. E se formos ver, e se formos investigar, foi esse beijinho que nós obrigamos ele ou ela a dar, esse abraço que nós obrigamos ele ou ela a dar, o sentar no colo de um adulto que afinal já tinha intenções, mesmo ele ou ela sendo um sobrinho ou uma sobrinha, na mente ele já começa a dizer: mais uma chuva, daqui a um ano. A tua filha está a crescer muito bem, está muito bonita. E nós inocentes. Porque as crianças, elas também têm voz e a voz delas precisa ser ouvida. E eu recebi recentemente um comentário em um dos meus vídeos. Eu falava sobre o afeto, de que nós africanos temos muitos problemas em partilhar afetos com os nossos filhos. E esse comentário dizia o seguinte: esse comportamento é lá do Ocidente. Nós africanos fomos ensinados de outra forma. Não, 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 não. Precisamos desconstruir essa ideia. É bem verdade que, por conta da guerra que nós vivemos por muitos anos, levou com que os nossos pais, avós, bisavós, tornou-lhes pessoas duras, pessoas insensíveis, que tinham medo de mostrar o seu lado sensível, tinham medo de partilhar o seu amor, de dizer eu te amo, porque eles não tinham como, porque eles viveram momentos difíceis, mas nós hoje precisamos quebrar esse paradigma. Eu, por muitas vezes, por não ter tido no seio familiar, eu não conseguia sequer partilhar o meu amor. Eu via várias vezes a minha prima dizendo aos meus irmãos que amava, dava carinho. E eu não conseguia fazer isso. Eu precisei fazer terapia para entender quais eram os motivos que levavam-me a ter esse comportamento. Eu nunca ouvi um eu te amo, de pai e de mãe,
Eu só recebi críticas atrás de críticas. E o que eu poderia dar? Nada, porque eu nunca recebi. Eu lembro que eu ouvi um Eu Te Amo em 2016, já adulta. Por saber qual era o meu propósito de vida e porque também queria um dia ser mãe, eu fui trabalhar o meu emocional para saber o que se passava, o que aconteceu no meu passado. E hoje ser essa mulher que sou, que consegue dizer o quanto ama, que consegue dar abraços, que consegue dar beijinhos. Porque outrora eu não conseguia. E tudo começou com os meus irmãos. E queremos nos perguntar depois, mas o nosso filho não tem voz? O meu filho não sabe se impor quando nos esquecemos das nossas atitudes lá atrás? Quando era ainda uma criança. Não estou aqui para apontar o dedo a ninguém, mas para despertar as vossas mentes. Educar não é controlar, educar é guiar com consciência. Há uma diferença muito grande em ensinar, em orientar e em impor. As crianças precisam de limites, sim, e esse é um facto inegociável. Mas que elas precisam de ser ouvidas, isso também é uma verdade. Escuta o não dessa criança com respeito, porque nem todo não é desobediência. É simplesmente essa criança pedir que tu ouças o que ela tem a dizer. Em vez de dizeres, faz isso agora, por que não dar opções? Olha, queres fazer agora ou daqui a 5 minutos? Queres terminar agora ou daqui a 5 minutos? Explica o porquê. Porque toda criança que entende coopera mais e ensina a tua criança que o corpo dela é dela e que deve ser respeitado. E que se ela não quer dar beijinhos ou abraços, ok, pode dar a mão ou acenar. Porque as crianças, elas são muito sensíveis, elas conseguem sentir a energia do outro ser, sentir a energia de um adulto, quando nós não sentimos, porque temos tanta coisa para gerir que não conseguimos ver as intenções do outro para com a nossa criança. E muitas das vezes as nossas crianças conseguem sentir. E nós, pais, precisamos estar atentos aos sinais que os nossos filhos nos dão. Mantenha o limite com calma, não é deixar fazer tudo, mas sim conduzir com firmeza e amor, porque o teu filho não é um robô. Sim, teu filho não é um robô, teu filho é um ser humano em construção, porque quando dás voz à tua criança, estás a criar um adulto seguro, um adulto confiante, consciente e respeitador. E acredita, a criança que é ouvida não grita para ser vista. Se esse vídeo fez sentido para si, partilha com mais pessoas, deixa um like, subscreva-te no canal, ativa o sininho e comente, porque eu terei muito gosto em ler as suas mensagens e responder.